Salve galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês, mais um vídeo do nosso canal Psicanálise e Afins, mais um vídeo da nossa série aqui dos nossos respostas aos comentários, dos nossos diálogos com vocês aí. Mais uma vez, como eu tinha falado no vídeo anterior, comentando sobre a pergunta que da Clara Chamusca, que deixou pra gente aí perguntando sobre o estatuto do corpo e psicanálise. A gente falou da última vez aí mais sobre a questão aí mais freudiana, né, pensando em Freud, realidade psíquica, realidade material, o corpo como superfície. Hoje a gente vai falar mais voltado para o nosso amigo Jacques Lacan, ok? Então vamos lá. Para o Lacan, o corpo está mais ligado ao imaginário. E isso se dá ali desde o comecinho da teorização do Lacan, tá? A gente vai pegar dois pontos distintos aí, um no início e outro mais no fim, para a gente ver aí como é que isso se mantém. Apesar, né, de que a gente sabe que tem várias modificações, vários avanços, a gente vai fazer esse ponto aí, uma mais inicial e uma mais final, para a gente poder entender, beleza? Vou pegar mais uns livros aqui e falo com vocês agora. Um minuto. Tcharam! No Passo de Mágica surgem mais dois livros sobre a mesa, sobre os quais vamos comentar também. Ok, o primeiro texto é um texto de 1936, está aqui nos escritos, se chama O Estágio do Espelho como Formador da Função do Eu, tal qual nos é revelado na experiência psicanalítica. Esse título é enorme e fica resumido como O Estágio do Espelho, muito mais fácil a gente falar, a gente sempre fala, você já leu O Estágio do Espelho do Lacan? Já e tal. Então, quando a gente fala O Estágio do Espelho, a gente está falando desse título enorme do Lacan. Esse foi um texto de 1936, ele tem uma historinha bacana. Esse texto Lacan escreveu ele para ser apresentado no 14º Congresso Internacional de Psicanálise, que aconteceu em 1936. Mas aos 10 minutos de sua leitura, Lacan estava lendo o texto que ele levou para o seminário, né, para esse congresso. Aos 10 minutos de leitura, ele foi interrompido pelo Ernest Jones. Né? Lacan ficou assim, bravinho, para não usar outra palavra, e o Lacan sumiu com aquele texto, não entregou o texto para ser colocado nas atas, ficou bravo, foi embora e tudo mais. Posteriormente, esse texto foi quase que reescrito, existe uma certa sobra daquele texto que foi coletado, uma revista, não vou lembrar exatamente o nome aqui agora, mas o texto foi reescrito pelo Lacan em 1949, que é a versão que a gente tem aqui no escrito. Se vocês abrem o texto aqui do Estágio do Espelho, a data lá vai estar 1949, mas vocês podem ver lá no finalzinho do volume que tem um apêndice falando de cada um dos textos, que o texto original é de 1936, ok? Tá, qual é essa parte histórica desse texto que está aqui dentro, aqui, o texto do Estágio do Espelho? A gente precisa pensar e precisa ficar atento em duas coisas para a gente entender bacana esse texto aqui. Primeiro, a função do eu, né, como está falando ali, esse eu que está no título, a função do eu, o estágio do espelho como formador da função do eu, ele é pensado, tem até uma nota de rodapé, logo no título tem a função do eu, então uma notinha de rodapé, que vai falar que esse eu é o G do francês, tá? E, portanto, então ele é sujeito do inconsciente, como o Lacan vai trabalhar. Toda vez que o Lacan usa o G, ele está se referindo ao sujeito do inconsciente. O Lacan também usa uma outra palavra, que é um moá, que a gente poderia traduzir mais assim por mim, né? Mas que seria esse outro eu, um eu mais corporal. A gente encontra isso no esquema R, a gente já fez um vídeo sobre o esquema R lá atrás, quem se interessar pode procurar, a gente tem também essa questão mais corporal. Então esse é um pontinho que a gente tem que pensar. Vamos lá, mais um texto, mais um ponto aí para a gente pensar. Esse texto do Lacan, ele foi escrito originalmente em 1936, como isso a gente toma também em 1949, quando ele foi reescrito aqui, numa fase que o próprio Lacan diz que é uma fase em que ele trabalhava mais a questão do imaginário. Mas ao fim do estudo do Lacan, do seu ensino, o Lacan vai dividir a obra dele em três partes, uma parte inicial que ele trata mais do imaginário, uma parte mais central, onde começam os seminários, até por volta de 1970, que ele vai dizer que é uma fase mais do simbólico, e uma fase final, de 1970, mais ou menos para frente, que ele vai dizer que é uma fase mais real. Esse primeiro texto que a gente está discutindo, no Estágio do Espelho, está nessa fase que a gente chama de uma fase mais do imaginário. Bom, a gente estamos falando de corpo, estamos falando de imaginário, a gente já vê que tem tudo a ver. Não é isso? Tá. Nesse texto, então, a gente tem uma criança
né, que ela vai caminhar dessa fase, essa fase do estágio do espelho, que é uma fase que a gente chama de um corpo despedaçado, né, até a assunção de um corpo mesmo construído, montado, com fronteiras, até ele se tornar um sujeito, ok? Então a gente tem uma fase mais caótica até uma fase mais final, em que é um sujeito. A gente vê que ao longo desse processo de construção, que vai desde os primeiros meses de vida, o Lacan vai falar mais ou menos aí dos seus 6 meses aproximadamente, né? Pensando que nesses 6 meses, o próprio Lacan comenta aqui que a criança humana perde assim de 10 a 0 com um filhote de chimpanzé da mesma idade, né? Se põe um filhote de chimpanzé de 6 meses e um filhote humano de 6 meses, o filhote de chimpanzé é 500 vezes mais esperto, mais inteligente, mais, né, autônomo do que um ser humano, ok? E aí vai até aproximadamente 1 ano e meio, né, de idade ali, quando essa criança já começa a conseguir se reconhecer, se nomear ali como ela mesma, separada de um outro. Começo, tá? Não é 100% ainda não, ela começa a se entender como separada de um outro, ok? Então a gente vê que essa questão toda dessa construção entre esses 6 meses e 1 ano e meio, ela se dá toda mediada pelo outro, né? Pela via da identificação com esse outro. Esse outro muitas das vezes é a mãe, né? Geralmente a gente imagina, pelo menos nos exemplos, a mãe, que vai nomeando o corpo do bebê aos pouquinhos, né? Vai nomeando os desejos do bebê, vai nomeando aquilo que o bebê faz, tudo aos poucos, né? Olha a mãozinha do neném, olha o dedinho do neném, a boquinha do neném, o narizinho do neném. A gente vai construindo o corpo do bebê aos poucos, não é? E ainda tem toda aquela questão do choro do bebê e como que o manhês, né? Manhês, aquela língua da mãe, como que a mãe consegue entender tudo isso que o bebê fala. Pois lá na frente vai ter a língua do Lacan e tudo mais. Mas como que a mãe consegue entender aquilo que o bebê expressa através do choro de uma maneira que ninguém mais entende, né? O bebê chora, ué, tá com fome. Aí o bebê chora de novo, ué, tá com sede. Ué, fez xixi. Ué, tá com frio. Gente, é o mesmo choro. Como é que a mãe entende que é tão diferente um do outro assim? E ela vai nomeando cada uma dessas partes e vai construindo todo esse corpo ao redor daquele organismo que o bebê tem, tá? Então, como a gente já viu até nessa questão da comparação que o Lacan faz com o chimpanzé, né? Isso tudo se dá, a própria proposta do Lacan é essa, porque nós nascemos muito prematuros. Nós nascemos extremamente desamparados, quando comparados sobretudo com os animais. Se vocês pegam um pintinho, uma ave, ele quebra o ovo para sair, ele já sai andando, ele já consegue comer, ele já consegue beber, não precisa de ninguém, se nem um bicho comer aquele passarinho, né, aquele pintinho, e se minimamente tiver no ambiente ao redor dele comida e água, ele sobrevive, não precisa de nada. Faça o mesmo com o ser humano, dura quantos minutos, né? Terrível, né? Mas em compensação a gente acaba assim, uau, a gente acaba avançando extremamente além de todos os outros animais. Mas a gente precisa de quê? A gente precisa do outro, o tempo inteiro. É esse mesmo outro que vai construir esse corpo sobre o nosso organismo e com o qual, a partir das identificações, nós vamos construir muito e muito e muito. Ok? Isso aqui está aqui nos escritos. Muitos anos depois, aí já aqui depois do seminário 20, no seminário 20 a gente já tem um pouco dessa ideia, e nos seminários seguintes vai se alastrando cada vez mais, a gente começa a ter a teoria dos nós. Eu trouxe um outro livro aqui, o Fabian Shetman, né, o Ensaios de Clínica Psicanalítica Nodal, de São Tomé, que é um texto que trabalha bastante isso. A gente começa a ver o Lacan trabalhando a partir dos nós. E aí a questão bocomeriana, uau, vai para um outro nível. Temos também vários vídeos aí sobre a questão bocomeriana, vocês podem voltar no canal e dar uma olhada, né? E o Lacan, quando ele monta ali, ó, em alguns momentos que ele monta os 3 elos ali relacionados, como vocês podem ver aqui, vocês vão ver que ele coloca o corpo dentro do elo do imaginário, tá vendo? E ainda tem mais do que isso ainda, né? A gente também vê que no elo do real, lá dentro, a gente tem a palavra vida, e no elo do simbólico a gente tem a palavra morte, tá? Não vamos entrar em muitos detalhes sobre a vida, a morte, não é o nosso foco aqui, mas a questão do corpo e o imaginário. A gente precisa pensar algumas coisas para caracterizar esse corpo e essa relação dele com o imaginário. A gente tem algumas características em relação ao nó, Lacan está falando do nó de uma maneira mais geral, que a gente pode ver nessa mesma figura, né? Vamos lá.
mas vou até colocar mais algumas figuras para ficar melhor ainda. No seminário 22, na lição do dia 18 de fevereiro de 1975, o Lacan apresenta as características de cada um desses registros, real, simbólico e imaginário, né? E ele vai chamar essas características de categorias. Né? Para o real, né? Para o real ele vai dar a categoria da existência, para o imaginário a categoria da consistência e para o simbólico a categoria do buraco, que é como vocês podem ver nessa imagem aqui. Né? A gente tem uma outra imagem, talvez fique até melhor para ver ainda, né? E essas características são, assim, melhor, essas características não são coladas a cada registro, mas se referem ao posicionamento de cada um deles em relação ao nó. A corda do nó é o que dá consistência, tá vendo? O corpo do nó é o que dá a consistência. Assim como no interior desse nó há um buraco e do lado de fora da corda nós temos uma existência. Então a gente pode ver nesse outro diagrama aqui, composto pelo Lacan, né? O Lacan propõe nesse mesmo seminário, esse outro diagrama, a gente tem a existência como fora, o buraco ali dentro ali do próprio nó e a própria corda do nó como a consistência. Okay? Uma certa corporeidade do nó. A gente vê então que o corpo possui essa consistência. Pensando nas cordas do nó, é justamente essa característica corpórea das cordas, a consistência das cordas, que permite que os nós se amarrem, ok? Os nós, vocês vão lembrar lá quando a gente falava dos vídeos, os nós são figuras tridimensionais colocadas no espaço. Não é mais topologia de superfície, ok? Os nós são figuras tridimensionais, por isso que elas se amarram, tá? Ainda que sempre seja necessário que haja um buraco, para que um nó passe pelo outro, a corda passe pela outra, tá? E também uma relação de existência entre os elos, né? São elos distintos, um existe ao outro, e eles se entrelaçam pelo buraco, mas eles precisam dessa consistência para se anodarem. A gente já falou disso, então, nos vídeos anteriores, quando a gente falava da topologia borramiana. Aqui é só um lembrete, tá? Vale a pena, então, voltar naqueles vídeos, se vocês quiserem. Por fim, para concluir essa pequena resposta aí para Clara, vale pensar que o corpo em psicanálise ele é pensado de uma maneira muito diferente daquele, por exemplo, da psicologia ou de outras áreas, psiquiatria, de uma maneira geral. Quando a gente diferencia corpo de organismo, a gente pode fazer algumas distinções que nos ajudam a pensar alguns diagnósticos, como, por exemplo, a conversão, né, a conversão estética, que é um sintoma no corpo, e a somatização, que seria uma inscrição no organismo, uma ranhura no organismo. Mas isso eu vou deixar para um outro vídeo mais adiante, quando a gente tiver um outro tempo para falar disso. Ok? Até lá, mais uma vez aí agradecendo a Clara pelo seu comentário, pedindo aí, dê o joinha no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber suas notificações, siga a gente nas redes sociais, pelo lá, bacana também, dá para a gente conversar sobre muita coisa, falar de muitas coisas. Visite o nosso site, psicanaliseafins.com.br/cursos, para ver os nossos cursos, o Fundamento de Psicanálise de Freud e Lacan, e também o nosso curso sobre psicanálise linguística, está aí por esses dias, está saindo. Fique de olho, vamos ter muitas novidades por aí, ok? No mais, use álcool gel, use máscara, faça distanciamento social, mesmo vacinado, tome todos os cuidados, não custa nada manter a vida, não é isso? Até mais. Grande abraço.